Mano, o Corinthians tá jogando muito e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Velho, não venha me pedir pra não falar bem do Corinthians! Porra! Não venha me pedir! Os caras estão jogando Libertadores da América como a gente jogou em 2025. Não vem com esse papo de acesso negado. Para! Cessa essa brincadeira. Acabou. Não cabe mais, pai. Não cabe mais. Não tem como zoar esses caras. Eles estão jogando com o Peñarol como a gente deveria e não jogou com o Cerro Porteño. Tá entendido? Tá claro? Acho que sim. Palmeiras que abre o olho, porque o Corinthians ganhou força. Carlito, mas você resenha. A resenha cabe quando a gente tá em alta e quando a gente tem gordura no futebol pra falar. Não é o momento do Palmeiras. Então o Palmeiras que acorde. Agora, aquelas más línguas que falam, o Abel tá recuando o time. Pode ser que sim. Esse vídeo não vai chegar a ele, eu tenho a plena certeza. Mas se chegar, Abel, para de fazer o necessário, porra. O Palmeiras precisa fazer gordura e convencer a torcida pra ganhar o apoio necessário. Esses caras vão ganhar demais. Aguarda. Corinthians vai muito bem, obrigado, né? Caramba, o Corinthians ontem atropelou meu modo de pensar. O Peñarol. Atropelou o Peñarol. Mais um jogo, mais uma vitória do Corinthians, mais um jogo. Esse jogo foi muito bom. E mais um jogo sem tomar gol do Corinthians, né? Mais um jogo sem tomar gol do Corinthians. Cara, muita gente falava que os times do Diniz tomavam muitos gols, né? E o Corinthians tá provando ao contrário, né? O Diniz tá fazendo um ótimo trabalho, né? Um ótimo começo de trabalho aí. Início de trabalho do Diniz muito bom. Isso demonstra o grande treinador que é Dorival Júnior. Que o Diniz, ele herda uma herança, um time bem montado pelo Dorival Júnior. Um time bem montado. E o Diniz, o grande treinador que ele é, está dando continuidade, implementando aquilo que ele quer. Claro que ainda é muito cedo para falar de qualquer tipo de situação, mas é um início de trabalho que dá muita esperança ao torcedor do Corinthians, sem dúvida alguma. E essas vitórias vão trazendo confiança para o time, né? Que tem um bom time. O Corinthians tem muito bom time. Os últimos anos aí, principalmente com o Dorival, o que atrapalhou muito foram lesões, né? Tiveram jogadores importantes para o elenco, tiveram lesões, né? E o Dorival mesmo assim conseguiu tirar coelho da cartola. Isso faz um treinador muito, muito, muito acima da média. Não é à toa que é multicampeão por onde passou. Mas é isso. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas é um início muito bom do Diniz no Corinthians. Tamo junto. Tomou ontem de novo, viu, Peñarol? O Peñarol já foi alguma coisa, gente, com todo respeito. O Peñarol foi campeão pela última vez em 87 da Libertadores. O Peñarol hoje, ele mantém ali um peso de camisa, uma torcida grande no Uruguai, é um grande do país, mas, cara, nem no campeonato uruguaio o Peñarol tá numa grande fase. O Peñarol não ganha com o jogo de ontem há 6 jogos. Dos últimos 6 jogos, contando com a derrota pro Corinthians, são 4 derrotas. Os caras é péssimo. E o momento histórico dos caras é muito ruim. Então, Peñarol, coitado de Peñarol. Pô, cara, mas isso vale pra qualquer time sul-americano, né? Sem ser brasileiro, porque realmente aí os times argentinos, uruguaios, colombianos, todos ficaram pra trás e vivem de passado, né? Peñarol virou um coitadinho, tá? Peñarol é um coitadinho do futebol sul-americano que tem camisa. Eu acho que tá fácil de resolver agora, cara, que o contrato do Memphis tá acabando, é um contrato caro e tá num bom momento pra não precisar do Memphis. Ele já mostrou isso, né? Que não precisa, né? Que não precisa. O Fernando Diniz com o Garro, né? E acho que o Memphis também já mostrou, por mais que tenha sido decisivo em muitos jogos, eu acho que é um time capaz de rodar sem o Memphis. E se quer ser um time solidário, um time que se ajuda e tal, o Memphis não entra nisso. Eu acho que ele não disputa a posição com o Garro, acho que é muito mais hoje com o Lingard, ou que seria o Kaique, que é um atacante pela esquerda. Mas quando esse time precisar correr, quando esse time precisar trabalhar sem bola, com o Memphis vai funcionar muito pouco. Eu não renovaria com o Memphis, não sei se ele chega a jogar antes de Copa do Mundo, se bobear ele vai querer jogar para ter um pouquinho mais de minuto, né, e de ritmo de jogo para chegar bem na Copa, mas aí é o desejo dele, não o desejo do Corinthians. Mas eu não enxergo o time precisando do Memphis para jogar o que está jogando.
É impressionante como o Rodrigo Garro vem sendo recuperado pelo técnico Fernando Diniz. Esse Garro que vem aparecendo nos últimos jogos do Corinthians não aparecia desde 2024. E olha só que loucura, desde que o Fernando Diniz chegou no Corinthians, o Garro fez 6 jogos. E nesses 6 jogos ele deu 5 assistências. Já no ano passado inteiro com o Dorival Júnior, ele deu apenas 7 assistências em 38 jogos. Quando eu falo que é um Garro que não aparece há muito tempo no Corinthians, não é à toa. Também precisamos falar sobre Gustavo Henrique. Pra mim não seria loucura nenhuma dizer que hoje ele é o melhor zagueiro do Brasil. Pelo menos quando a gente pega num geral, em defender bem, marcar gols. Ele vem jogando muito há pelo menos 2 anos. Em outros tempos ele com certeza já teria uma vaga ali na seleção do Carlo Ancelotti. Também não pode passar batido o momento de Yuri Alberto, porque fisicamente ele tá voando. Ele está muito rápido, vem criando boas oportunidades de gol pro time do Corinthians. Só que o problema é que o principal ele não tá fazendo, que é gol. Sabemos que não é de hoje que o Yuri Alberto costuma perder gols fáceis, só que desde que o Diniz chegou, ele já perdeu uns 3 gols na cara do goleiro. Perdeu contra o Palmeiras, perdeu contra o Vasco e agora contra o Peñarol pela Libertadores. Tá na hora dele dar uma acordada e aproveitar essas oportunidades que ele tem na cara do goleiro. E eu vou falar pra vocês, sabe em que momento desse jogo entre Corinthians e Peñarol que eu percebi que de fato esse elenco gosta muito do Fernando Diniz? Foi quando no final do jogo o Carrillo deu um pique absurdo pra cruzar a bola pra dentro da área. Porque sem brincadeira, tem mais de um ano que eu não vi ele dar um pique daquele pelo Corinthians. Cara, realmente o Carrillo tá devendo muito, né? Nesse ano de 2025 aí. Só que ele deu esse pique aí. Vamos ver se realmente ele volta a ser aquele Carrillo que ele já foi, né? Pro Carrillo correr é porque a parada tá muito séria. E sobre o trabalho do Fernando Diniz eu não tenho nem o que falar. Eu só tenho a apreciar o quão crocante é esse futebol do dinizismo no Corinthians. Afinal são 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos. Além de ter marcado 8 gols e não ter sofrido nenhum nesse período. Claro, com essa vitória o Corinthians praticamente já se garantiu nas oitavas de finais da Copa Libertadores. Agora a única coisa que o time do Diniz tem que fazer é buscar se manter na liderança. Eu vou ter que vir aqui pedir desculpa, mas acontece com todo mundo. Todo mundo um dia vai ter que cair nessa. Todo mundo um dia vai ter que se sujeitar a isso. Vai ter que abrir o coração, se entregar. Eu estou dinizado, rapaziada. Eu sou Fernando Diniz dos pés à cabeça. Eu posso me ferrar no futuro? Posso. Eu posso me prejudicar? Eu posso. Mas depois do que eu vi hoje aqui em campo, não tem como eu não apoiar esse cara, irmão. Eu vou viver esse sonho. Eu vou viver o presente e no futuro a gente vê. Um primeiro tempo do Corinthians de almanaque, cara. De almanaque. Era jogo grande, era jogo importante. Contra o Peñarol, beleza, o time dos caras é muito fraco, mano, é muito ruim. Mas eles não deixam de ter 5 Libertadores, de ser o time mais forte do grupo, mais tradicional. E o Corinthians pegou os caras aqui em casa e botou na roda, mano. E fez totó no primeiro tempo. Um baita primeiro tempo do Corinthians, 45 minutos espetaculares, marcando pressão muito bem, o time encaixado, organizado, tabelinha funcionando. Cara, parece que cada jogo o time tá mais entrosado, né? Entendendo mais as ideias do Fernando Diniz. Muita criação de jogada, muito repertório, muita criação de jogo, cara. O Corinthians acha o gol com o Gustavo Henrique, faz o gol com o Lingard aqui, ó, fez boa partida no inglês, e tem chance com o Yuri, gol anulado do André, chance com o Mateuzinho, tem chance com o Bidon, tem uma porrada de chance. O Corinthians fez um primeiro tempo, tanto em postura, em agressividade, em organização e principalmente em chances criadas, para meter 4 ou 5 no Peñarol, para acabar com o jogo, para acabar com a brincadeira em 45 minutos. O segundo tempo quis dar uma acalmada, é justo também você baixar esse ritmo, é difícil ter 90 minutos de alta intensidade, mas mesmo assim, o Corinthians pouco sofreu defensivamente. E se a gente for falar de defesa, rapaziada, se eu não estou enganado, o Corinthians agora atinge a maior sequência da sua história sem tomar gol. 7 jogos seguidos. Se não tomar gol contra o Mirassol, 8. Isola essa marca histórica nos 8 primeiros jogos do Fernando Diniz. O começo é promissor, o começo é muito animador. Hoje o jogo do Corinthians foi espetacular. A gente falou da parte coletiva, mano, mas o Bidon fez um jogaço, o Garro fez um jogaço. O Yuri não pode perder os gols que ele perde de novo. A mesma história, mas fez um jogo de muita entrega também. Defensivamente, o Corinthians espetacular. Ranieri, que isso, Ranieri? Mais um jogaço desse cara também. O Corinthians está jogando bola, rapaziada. E tá jogando bola e tá muito bem na Libertadores. Ganhar hoje era fundamental para disparar no grupo e também para quem sabe o Corinthians buscar a melhor colocação geral da fase de grupos de Libertadores. Agora a gente abriu 4 pontos pro Palmeiras, abriu ponto para Flamengo, para Cruzeiro, um monte pro Fluminense, pro Boca Juniors. No nosso grupo, 8 pontos de vantagem para Peñarol e Santa Fé. Cara,
Ótima Libertadores do Corinthians, não tem nem o que falar, praticamente encaminhado. E o futebol só melhorando. É seguir nesse ritmo, focar nas outras competições, porque é muito promissor o futuro. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians. O Corinthians que realmente jogou muito bem no primeiro tempo. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando desse jogo do Corinthians, que no primeiro tempo ali foi avassalador, conseguiu fazer os 2 gols ali e garantir a vitória no primeiro tempo. No segundo tempo administrou, mas realmente aí essa campanha na Libertadores do Corinthians está sendo absurda e tem tudo para se classificar em primeiro lugar, né? Se realmente aí manter esse nível, tem tudo para chegar muito longe nessa Libertadores e até beliscar o título. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!